Bom, pessoal, estamos chegando e o assunto agora é Alexandre de Moraes e o voto dele sobre a questão Bolsonaro. Uma coisa é certa, né? Ninguém se surpreendeu com o voto de Moraes. Surpresa, né, que nos deixaria de queixo caído seria ele votar o oposto, né? Dado em vista os argumentos dele, toda essa coisa de dar a ideia de que não como é que se diz? Que ele não é vítima, que vítima é o Estado, que a defesa teve tempo suficiente, enfim, óbvio que né, ninguém esperava outra ação dele. Bom, título da matéria: Moraes vota para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Lógico, né? A gente já esperava essa decisão. Isso aqui não surpreende. Matéria do Poder 360 tá na descrição. Matéria, gente, rapidinho. Não esqueça, na descrição, chave Pix para você ser um colaborador, patrocinador, ajude o nosso canal. Tem a nossa live todos os dias de segunda a sábado às 9h30 da manhã e tem link de convite para o grupo do WhatsApp. Lá você recebe as matérias e os links das lives também. Vamos para a matéria rapidinho? Não esquece de se inscrever aí, hein? O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, votou nesta terça-feira, 9 de setembro de 2025, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, por tentativa de golpe de Estado. O julgamento se dá na primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, que analisa a participação de Bolsonaro e de outros 7 réus em um esquema para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para o relator, Bolsonaro liderou o plano de ruptura institucional com atuação direto nos atos. Uma coisa que chama atenção nessa colocação do Moraes, gente, é que você não tem uma única fala de Bolsonaro nesse sentido. Isso é uma coisa que, cara, é perturbadora dentro do processo. Tudo o que você tem é só a fala do Cid com talvez, eu acho, eu penso. Você não tem uma fala do Bolsonaro dizendo, não, nós vamos fazer isso, preparem-se porque a chibata vai descer, cadê os meninos organismos? Você não tem uma fala, uma, não tem, gente. É isso o que perturba a nossa inteligência, né? Porque, cara, como é que você condena alguém e chama essa pessoa de líder se você não tem uma menção dessa pessoa para uma atuação naquele sentido? Não tem. Uma fala de Bolsonaro não tem. São mensagens de terceiros e essas mensagens muitas vezes não são nem diretas, é uma interpretação daquela mensagem. Bom, mas tudo bem, né? Para o relator, Bolsonaro liderou o plano de ruptura institucional com atuação direto nos atos executórios do golpe de Estado. O voto do ministro considerou que não restam dúvidas de que houve tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a formação de organização criminosa e a ocorrência de danos ao patrimônio público. Nesse caso, devíamos rever os casos do PT, né, do MST, que invadiu o Congresso, que mandou inclusive policiais para o hospital, tocou fogo dentro da Câmara Legislativa. Era bom também rever esses casos aí, né? Era interessante. Enfim, mas tudo bem. O líder da organização, Jair Bolsonaro, exercendo simultaneamente as funções de chefe de Estado e chefe de governo da República Federativa do Brasil, reuniu indivíduos de extrema confiança para realizar ações de golpe de Estado e ruptura das instituições democráticas. Nesse contexto, figuram também como réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, afirmou. E aí entra o Cid ali no meio, que a PGR disse que a delação dele não é válida para dar o benefício, mas é válida para condenar Bolsonaro. É um negócio que eu não consigo, gente, entender essa lógica, mas tudo bem, vamos continuar.
O voto pela condenação dos 8 réus foi dividido em 3 eixos para, segundo ele, detalhar como a organização buscou manter Bolsonaro no poder mesmo depois da derrota nas urnas. O ministro acolheu integralmente a acusação da PGR, Procuradoria-Geral da República, de que Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada que, com a participação de integrantes do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou um plano para atacar instituições democráticas. De acordo com o ministro, o ex-presidente atuou para prejudicar a alternância de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos poderes constituídos, em especial do judiciário. A acusação sustenta que a organização criminosa utilizou recursos e competências do Estado para propagar narrativas enganosas, provocar instabilidade social e defender medidas autoritárias. Quais, cara pálida, que a gente não viu até agora. Tudo bem. O voto destaca que o grupo liderado por Bolsonaro utilizou órgãos públicos para monitorar adversários políticos e executar a estratégia de atentar contra o poder judiciário, desacreditando a justiça eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia. Para o ministro, houve uma sequência de atos executórios para a perpetuação do ex-presidente no poder, né? Aí eu queria entender uma coisa, como é que o cara vai se perpetuar no poder, gente, se já em novembro o cara já estava trocando os militares, colocando nomes indicados pelo governo Lula? Eu fiquei confuso de novo. Você dá uma pesquisadinha aí, você vai ver que a partir do final de novembro pra frente, Bolsonaro faz uma troca nas Forças Armadas, começa a trocar os nomes. E se você olhar direitinho e pesquisar mais um pouquinho a fundo, você vai descobrir que esses nomes foram a pedidos do próprio presidente, então eleito na época, Lula. Ou seja, como é que Bolsonaro ia dar um golpe e vai colocar os militares que o opositor está pedindo para colocar? Gente, é de um absurdo que não tem tamanho, mas né, a gente não entende nada mesmo. Independente do resultado das eleições de 2022. Enfim, Moraes pontuou que a PGR apresentou um excesso de provas sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, que, segundo ele, previa sua prisão e assassinato, bem como do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e de Geraldo Alckmin, PSB. Ao iniciar o voto, o ministro negou os pedidos de anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, ao considerar que não houveram omissões nos depoimentos. Mas aí é confuso. A PGR disse que houve. Ô, gente, vocês têm que decidir. A PGR desclassificou. O que a PGR falou? Que não ia dar o benefício, ia dar o benefício mínimo só. Só o benefício mínimo, mas não ia dar o benefício combinado. Por quê? Porque, segundo a PGR, a própria PGR disse que a delação foi, muitas vezes, omissa, né? Muitas vezes se escondeu fatos, muitas vezes... enfim, eu fiquei confuso agora, ó, né? Mas tudo bem. Ao considerar que não houveram omissões nos depoimentos. Eventuais omissões dolosas de informações que seriam necessárias não acarretam a nulidade da delação ou dos depoimentos já prestados, mas exige uma análise posterior sobre a efetividade do acordo ou sobre os benefícios pactuados, afirmou Moraes. Ou seja, o que Moraes está dizendo? Não, essa parte aí que ele foi omisso, isso aqui não interfere não, isso é só na parte do acordo dele, isso aqui não se mete aqui no nosso lado não. O relator votou por negar todas as alegações de nulidades processuais apresentadas pelas defesas dos 8 réus do Núcleo 1. Para ele, as defesas tiveram 4 meses para analisar as provas, mas não apresentaram nenhum documento relevante no processo. Até hoje não apresentaram a minuta, né? A minuta. Moraes disse que ia apresentar essa minuta, nunca apresentou. Ao analisar o mérito da ação, Moraes afirmou que de 2021 até início de 2023, Bolsonaro comandou uma série de atos para consumar crime de golpe de Estado. O ministro destaca que Bolsonaro buscou apoio de chefes das Forças Armadas para impor ruptura institucional. Para Moraes, sem o apoio das Forças Armadas para a execução do golpe, os atos de 8 de janeiro foram a tentativa final da organização criminosa para concretizar o plano de ruptura institucional. A loucura, gente. O povo invade o Congresso sem ter ninguém lá dentro, no final de semana, todo mundo desarmado, sem ninguém... É um negócio que não dá pra gente entender, né? Além do
Além do ex-chefe do executivo, são réus no processo. Olha só aqui a lista. Cadê Fagundes? Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABEN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Eu vi o nome do Ramagem ali da ABEN, eu me lembrei do trecho lá em cima, né? Que ele fala que a ABEN de Paralela monitorou adversários, né? E eu trouxe uma matéria poucos dias atrás agora, que a ABEN de Lula estava monitorando deputados opositores. Mas nesse caso não vale também não, gente? O núcleo 1 da tentativa de golpe responde por 5 crimes. Organização criminosa armada, que essa daqui, até hoje eu procuro a arma, mas bem... Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Se a condenação for confirmada, a pena mínima é de 12 anos de prisão, podendo chegar a 43 anos. A definição será individual, considerando a participação de cada réu e só poderá ser cumprida depois do trânsito em julgado. Que, digamos de passagem, já está praticamente aí, né? Já que não tivemos primeira, segunda instância, não tivemos nenhum recurso. Né? Vocês viram que o recurso contra as ações é o próprio Moraes. Quer dizer, um negócio doido. Você vai pedir anulação ao cara que está acusando, que está julgando, que é a vítima. Não dá certo isso. Por se tratar de ex-presidente, Bolsonaro cumprirá a pena em uma sala especial na Papuda, em Brasília, ou na superintendência da PF Polícia Federal, na capital federal. O julgamento da primeira turma do STF, composta ainda pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, e aí nós temos o Flávio Dino, que tem vários conflitos com Bolsonaro, você tem Cristiano Zanin, que já teve ações contra Bolsonaro, então quando advogado de Lula. Presidente da turma, Carmen Lúcia e Luiz Fux, deve ser concluído até sexta-feira, 12 de setembro, com a definição da dosimetria das penas. A primeira turma do STF julga o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. O Supremo já ouviu as sustentações orais da defesa de todos os réus. Agora a análise será retomada com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é que o processo seja concluído até sexta-feira, 12 de setembro, com a discussão sobre a dosimetria das penas. Integram a primeira turma. Já li isso aqui pra vocês, não vou ler novamente, né? Já li, então. Enfim, tá aí, gente, a matéria, né? Isso aqui é uma coisa que o resultado disso aqui já é uma carta marcada. Você viu, eu li pra vocês ali, o pessoal recorreu a quem pra anular os processos? Ao próprio juiz que está julgando o caso, que faz parte do processo, que é alvo nas ações ali também. Quer dizer, é um processo, gente, que inicia numa instância que quem está sendo julgado não tem a quem recorrer. Isso, né, já limita a defesa. Já não é o devido processo legal, porque no processo devido legal o cara tem que ter pelo menos uma instância para recorrer, né, mas aqui nenhuma tem. E outra, você tem que recorrer a um júri diferente, né? A um juiz diferente para ele avaliar aquilo ali de uma instância superior. Aqui não, você recorre ao mesmo cara que está apontando o dedo para você, que já declarou várias vezes o seu posicionamento, que desde o início já deixou claro o seu voto antes mesmo de votar. Então, assim, não é surpresa para nós, porque Moraes já tinha dado a sua opinião sobre o voto há muito tempo. Há muito tempo que ele vem repetindo a mesma coisa, né? Isso aqui, né, lamentavelmente, é o nosso Brasil. Bom, a gente está aí. A matéria, vamos para os comentários rapidinhos aqui pra gente finalizar. Lembrando, se você deixou o seu comentário, a gente vai ler todos os comentários aqui, né? Deixa eu ver quem tá comentando. Deixa eu ver aqui. Eduardo Mendes comentou: em 2026 a direita pregará a tampa do caixão da esquerda. Comentou aqui no vídeo: Anistia em 7 de setembro aumenta a presença da direita nas redes sociais. Tá aí. Valeu pelo comentário. Próximo, rapidinho. Fátima Menezes, olha ela comentando: estamos juntos, comentou ela aqui no vídeo. Reaja Brasil, o povo começa a ocupar a Avenida Paulista. Mais um comentário para finalizarmos.
Hermes Cavalcante, Bolsonaro é o melhor em 2026. Reaja Brasil, povo começa a ocupar a Avenida Paulista. Isso aqui foi no 7 de setembro, né? Tá aí, gente, a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!